outubro de 2012, eu trabalhava fazendo manutenção em torres de comunicação para uma empresa terceirizada que atendia várias cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. A maior parte do trabalho era tranquila, mas às vezes surgiam chamados em lugares bem isolados, daqueles onde você passa quilômetros sem ver uma casa sequer. Naquela semana eu tinha sido enviado para verificar um problema em um repetidor instalado no alto de uma serra, perto de uma pequena comunidade rural entre Santa Maria Madalena e Campos dos Goitacazes. Era um daqueles equipamentos que ficam em torres metálicas cercadas por mata, acessíveis apenas por uma estrada estreita de terra que sobe pela montanha. O serviço em si não era complicado, mas demorou mais do que eu esperava. O acesso até a torre era ruim. Precisei subir várias vezes para testar sinal, trocar um módulo e recalibrar algumas antenas. Quando finalmente terminei tudo e desci da torre, a noite já tinha caído. Olhei o relógio e eram quase 9 da noite. Pensei em tentar encontrar alguma pousada simples na cidade mais próxima. Mas o problema é que naquela região quase não havia opções. E eu precisava estar de volta em Campos cedo no dia seguinte. Então fiz o que muita gente provavelmente faria na mesma situação. Entrei no carro e decidi pegar a estrada de volta. A primeira parte do trajeto era uma estrada de terra que descia a serra por uns 20 minutos até alcançar o asfalto da RJ 182. Durante o dia, aquela região era bonita, cheia de morros cobertos de mata e pequenas propriedades rurais. Mas à noite, a sensação era completamente diferente. Não havia iluminação pública, não havia movimento, e conforme eu descia, uma neblina espessa começava a se formar entre as árvores. No início, não parecia nada demais. Neblina em região de serra é algo comum, principalmente à noite quando a temperatura cai. Mas quanto mais eu dirigia, mais densa ela ficava. Quando finalmente alcancei o asfalto, a visibilidade já tinha caído bastante. Meus faróis iluminavam um espaço muito pequeno à frente do carro, talvez 10 metros no máximo. O resto era apenas uma parede branca de névoa. Reduzi a velocidade para cerca de 40 km por hora e segui dirigindo com cuidado. Eu conhecia bem o suficiente aquele tipo de estrada para saber que acelerar seria pedir para sair da pista em alguma curva inesperada. O que mais me chamou a atenção, porém, foi o silêncio. Normalmente, mesmo em rodovias pouco movimentadas, você acaba cruzando com algum caminhão, uma moto, ou pelo menos vê faróis ao longe. Mas naquela noite parecia que eu era o único veículo em toda a estrada. Durante quase 40 minutos eu não vi absolutamente ninguém. Nenhum carro vindo no sentido contrário, nenhum farol atrás de mim, nada. Foi mais ou menos nesse ponto que comecei a notar algo estranho. Passei por uma placa indicando o quilômetro 62 da rodovia. Não dei muita atenção na hora. Alguns minutos depois, porém, surgiu outra placa idêntica na lateral da estrada. Quando meus faróis iluminaram o número, percebi que também dizia quilômetro 62. Achei estranho, mas tentei racionalizar. Talvez fosse uma placa duplicada para cada sentido da estrada e eu estivesse vendo uma delas por causa da neblina. Continuei dirigindo. 5 ou 6 minutos depois, outra placa apareceu. Quilômetro 62. Dessa vez eu realmente fiquei confuso. A estrada naquele trecho era praticamente reta, sem bifurcações ou retornos. Não havia como eu estar dando voltas. Mesmo assim, a sensação de desconforto começou a crescer. Eu tentei ignorar e seguir em frente, focando apenas na faixa central da pista para manter o carro alinhado. Foi então que vi algo no acostamento. No começo pensei que fosse um poste ou talvez um pedaço de cerca. Mas conforme me aproximava, a forma ficou mais definida. Era uma pessoa. Um homem, aparentemente. Ele estava parado na beira da estrada, parcialmente coberto pela neblina de frente para a pista. Não parecia estar pedindo ajuda nem fazendo sinal para os carros. Na verdade, ele estava completamente imóvel. Diminuí ainda mais a velocidade ao passar por ele, principalmente por medo de que atravessasse a estrada de repente. Mas ele não se mexeu, nem sequer virou a cabeça quando meu carro passou. Isso foi o que mais me incomodou. Qualquer pessoa reagiria à aproximação de um carro naquela situação.
nem que fosse por reflexo. Olhei rapidamente pelo retrovisor depois de ultrapassá-lo. A silhueta dele desapareceu quase instantaneamente dentro da neblina. Continuei dirigindo, tentando imaginar uma explicação plausível. Talvez o carro dele tivesse quebrado em algum ponto da estrada e ele estivesse esperando ajuda. Talvez fosse alguém da região caminhando para alguma propriedade próxima. Mesmo assim, a postura dele continuava me parecendo estranha. Alguns minutos depois, meus faróis iluminaram outra placa. Quilômetro 62. Eu senti um aperto no estômago naquele momento. Parei o carro no acostamento e fiquei olhando para a placa por alguns segundos. Era exatamente igual às outras duas que eu tinha visto. Mesmo modelo, mesmo tamanho, até uma pequena mancha escura no canto inferior. Foi quando algo se moveu na neblina atrás do carro. Eu percebi primeiro pelo retrovisor. Uma silhueta surgindo lentamente na estrada, caminhando na minha direção. No começo pensei que fosse apenas uma distorção causada pela neblina e pela luz dos faróis refletindo. Mas a forma ficou cada vez mais clara. Era uma pessoa. E conforme ela se aproximava, eu reconheci a postura. Era o mesmo homem que eu tinha passado minutos antes. A mesma altura, a mesma roupa escura, o mesmo jeito de caminhar lentamente. Naquele momento, minha primeira reação foi engatar a marcha e sair dali o mais rápido possível. Não fiquei esperando para descobrir o que estava acontecendo. Acelerei e continuei pela estrada, tentando ignorar a sensação crescente de que havia algo muito errado naquela situação. Dirigi por talvez 10 ou 15 minutos sem ver mais nada. A neblina continuava tão densa quanto antes. A estrada parecia interminável, como se eu estivesse avançando sem realmente sair do lugar. Foi então que meus faróis iluminaram outra figura. Dessa vez ela estava parada no meio da pista. Pisei no freio imediatamente e o carro parou a poucos metros da silhueta. Era uma pessoa usando algo parecido com um capuz ou jaqueta com gola alta, o que escondia completamente o rosto. A postura dela era estranha. A cabeça estava inclinada para um lado, em um ângulo que parecia desconfortável demais para ser natural. Fiquei ali parado por alguns segundos tentando decidir o que fazer. Dar ré naquela estrada estreita seria arriscado, mas também não havia espaço suficiente para contornar a figura sem invadir o acostamento. Foi então que ouvi um som seco vindo da traseira do carro. Um impacto forte, como se alguém tivesse batido com a mão ou com algum objeto na tampa do porta-malas. Meu corpo inteiro travou. Olhei imediatamente pelo espelho retrovisor. Não havia ninguém atrás do carro. Nenhuma silhueta. Nada. Quando voltei a olhar para frente, a pessoa que estava no meio da estrada também tinha desaparecido. A pista estava completamente vazia. Naquele momento eu não tentei entender mais nada. Apenas acelerei e continuei dirigindo até finalmente sair da região de neblina cerca de meia hora depois. Quando as luzes da primeira cidade apareceram ao longe, senti uma sensação enorme de alívio. Parei no primeiro posto de gasolina que encontrei. Só então percebi algo estranho na traseira do carro. A tampa do porta-malas estava coberta de marcas de mãos. Várias delas, espalhadas como se diferentes pessoas tivessem tocado ali ao mesmo tempo. As marcas estavam desenhadas na poeira da estrada que tinha se acumulado na lataria durante o dia. Eu fiquei olhando aquilo por vários minutos tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez alguém tivesse realmente tocado no carro quando eu parei. Talvez as marcas já estivessem ali e eu simplesmente não tivesse percebido antes. Mas havia um detalhe que me deixou desconfortável. Entre todas aquelas marcas, uma delas estava em uma posição impossível. Ela estava mais alta que as outras, no teto do carro e descia em direção ao vidro traseiro. Como se alguém tivesse colocado a mão ali, vindo de cima. Eu fiquei alguns minutos parado olhando para aquilo sob a luz branca do posto, tentando convencer a mim mesmo de que havia uma explicação lógica. Quanto mais eu pensava, mais forçada qualquer explicação parecia. No fim, resolvi simplesmente ignorar. Entrei no carro, terminei a viagem até Campos e tentei esquecer aquilo. No dia seguinte, levei o carro para lavar. E foi ali que percebi algo que até hoje me arrepia quando lembro. Todas as marcas desapareceram com a água e o sabão, menos uma.
Aquela que começava acima do teto e descia em direção ao vidro traseiro, continuava ali, marcada na poeira que parecia ter grudado na pintura. O funcionário do lava-jato tentou esfregar várias vezes, mas disse que aquilo não era sujeira comum. Parecia mais uma mancha na própria lataria. Eu nunca mais passei por aquela estrada à noite desde então, mas às vezes ainda penso em uma coisa: se aquela última marca realmente veio de cima do carro, então em algum momento enquanto eu dirigia naquela neblina, algo estava ali em cima.